Oi, gente! Nossa, que alegria estar aqui gravando o curso 7 Passos do Desenvolvimento. Eu e Florzinha, que me ajudou tanto, e mais, meus parceiros da Baby Jean. Gente, o curso 7 Passos, ele foi um sonho que muitos de vocês sonharam comigo. Eu abri meu Instagram em 7 dias, sempre ao meio-dia, e convidei vocês para almoçarem comigo. E lá eu desenvolvi uma metodologia que eu criei para entender exatamente como funciona a ontogênese do desenvolvimento motor dos 7 fatores psicomotores organizados inicialmente por Lúria e posteriormente por Vitor da Fonseca. Foi um sucesso tão grande que vocês pediram para que a gente agora colocasse na plataforma da Baby Jean Educa, a minha plataforma de cursos, e disponibilizasse lá, para sempre, para que vocês pudessem rever quantas vezes quiserem. E assim nós fizemos. Então esse curso, ele está disponibilizado da seguinte maneira. Você vai poder visualizar, comprar ele completo, com os 7 passos completos do desenvolvimento, ou somente o passinho que você perdeu, daqueles que você viu lá atrás no meu Instagram. Curtiu? Eu também curti demais poder ter feito isso por um monte de gente que às vezes não tem condições de comprar, e curti mais ainda poder estar colocando isso agora na plataforma num precinho super justo para que vocês possam completar aquilo que perderam. Então vamos lá, né? Para quem não me conhece, vamos às apresentações. Eu sou professora doutora Rossana Pugliese, profissional de educação física, psicomotricista, psicanalista, mestre em ciência da motricidade humana e doutora em psicologia social. Minha área de atuação tem um tripé que eu tenho muito orgulho em dizer, porque é uma grande engrenagem, um grande mecanismo que me alimenta e falo para vocês com segurança, me capacita a estar aqui falando das coisas que eu vou falar. Afinal de contas, são 42 anos de vida, 42 anos de muito estudo, porque eu sempre gostei de estudar, eu estudo desde sempre, e o dia que eu parar, acho que eu morri. Então, como que eu funciono no meu dia a dia, né? Eu tenho a minha atuação dentro da universidade, onde eu trabalho com graduação, nos cursos de educação física, fisioterapia e diversos cursos da área da licenciatura. Tenho a minha área de atuação na pós-graduação, onde eu coordeno e supervisiono o desenvolvimento dos meus alunos nos cursos de psicomotricidade e no curso de neurociências, desenvolvimento infantil e aprendizagem. Essa é uma área da minha vida que eu tenho muito orgulho, tenho muito amor em tudo que eu faço. É um trabalho que eu me dedico demais. Cada aluno meu é muito especial. Um segundo pezinho aí desse tripé que eu contei para vocês é a minha atuação na pesquisa. Eu lidero um laboratório chamado Laboratório de Estudos da Criança, o LabESCRI, que é um laboratório onde nós fazemos ciência com paixão. É um laboratório onde nós fazemos uma ciência aplicável, e eu e todos os outros mestres e doutores que lá estão nos reunimos para fazer ciência, investigando aquilo que nos instiga na nossa prática. Sem cobrança de publicação de universidade, né? A nossa cobrança, eu digo para eles, como líder desse laboratório, é com a nossa consciência. Se tem algo que nos instiga, nós vamos pesquisar e vamos retornar com essa comunicação científica lá para esse professor que está com essa dúvida, que está de fato no fronte de batalha, atendendo a esse aluno. Nós não podemos mais deixar pesquisas científicas paradas nas prateleiras das universidades. A comunicação científica precisa se dar nesse país. E essa é uma segunda área da minha vida que eu faço com muito carinho. E temos ainda o terceiro, não menos importante, não menos especial, que é a minha prática. É onde eu estou com os meus bebês e com as minhas famílias. Eu sou coordenadora pedagógica da rede Baby Jean, que é a maior rede de desenvolvimento infantil do Brasil.
E nós vamos crescer muito mais, viu? Porque quando a gente trabalha com amor, quando a gente trabalha com dedicação, tudo flui, tudo flui. Então esse é o meu tripé dos sonhos. É assim que eu me realizo, é assim que eu me capacito para estar aqui falando para vocês de uma prática aplicável. Nada do que eu vou falar aqui vai ficar só na prateleira como uma teoria. Então nós vamos fazer alguns combinados para começarmos esse trabalho. O nosso combinado principal é que toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão colocar aqui na plataforma para mim. E à medida que eu conseguir ir visualizando, eu vou esclarecendo ela por lá, ok? Hoje, nesse momento, nesse primeiro módulo, melhor dizendo, eu vou apresentar os conceitos, uma concepção inicial e vou falar do tônus, que é a base de tudo isso que a gente vai conversar nesse curso. Vou separar os vídeos para cada um dos próximos fatores psicomotores que nós vamos falando. Em paralelo, eu vou colocar aqui nessa plataforma para vocês também todo o material anexo de imagens onde vocês possam visualizar. Eu vou dizer, visualize a imagem tal, e você visualiza, por favor, no anexo para você conseguir compreender aquilo que eu estou dizendo. Vou trazer alguns vídeos e algumas fotos. E assim, a gente vai fazer um trabalho completamente diferente daquele que nós fizemos lá no Instagram, um trabalho novo, mas, digo até que um trabalho mais completo, mas um trabalho que também vai te agregar bastante, tá bom? Lá no Instagram, obviamente, foi bem mais objetivo. Nós tínhamos um time para passar aquelas informações. Aqui eu vou ter tempo para a gente conversar e refletir ainda mais sobre cada um dos degraus do desenvolvimento motor. Vamos comigo? Preste atenção, coloca suas dúvidas e qualquer detalhe me sinaliza. Vamos junto, comigo e com a Florzinha. Para que vocês entendam de onde eu estou partindo para trazer essa teoria, eu preciso apresentar a vocês a psicomotricidade. Como vocês sabem, eu venho também da área da ciência da motricidade humana, mas é uma área paralela à área da ciência da psicomotricidade. Muitas vezes as pessoas fazem confusões conceituais entre essas duas áreas e, como dizem por aí que eu sempre falo, então eu vou repetir, ficam chamando urubu de meu louro. Então vamos começar a dar o nome para as coisas certas. Quem faz educação física trabalha com desenvolvimento motor, o que não é a mesma coisa que o desenvolvimento psicomotor. Quem trabalha com desenvolvimento psicomotor é o psicomotricista. Obviamente, ambos os profissionais podem e devem ter conhecimento nas ciências um dos outros, afinal, são ciências sobrepostas, são ciências que dialogam, mas nós precisamos, de fato, dar a César o que é de César. Nós precisamos, de fato, dar os nomes certos às coisas certas. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a história da psicomotricidade, para que vocês compreendam o surgimento disso e, enquanto profissionais de educação física, ou profissionais da fisioterapia, ou profissionais terapeutas ocupacionais, ou da psicologia, ou seja de que área for, compreendam que a ciência da psicomotricidade é uma ciência única. Embora ela dialogue com diversas outras ciências, ela se constituiu e se compôs na sua individualidade. Então vamos entender um pouquinho como ela funciona. Bom, a psicomotricidade, ela surgiu de uma corrente de neurologistas, uma corrente que lá no final do século XVIII, início do século XIX, começou a se fortalecer. Uma corrente que não estava preocupada em localizar lesões para entender o que estava se passando com aquele paciente, o que era fato até então na neurologia. A neurologia, ela mapeava a lesão e indicava qual era o problema daquele paciente. Eram chamados localizacionistas.
Esses neurologistas, eles, enquanto não localizassem a lesão, eles não aceitavam que ali havia um problema, uma doença com aquele paciente. Existia uma segunda corrente, que era uma corrente que trabalhava com as questões das disfunções. E foi exatamente dessa corrente que veio as primeiras reflexões da psicomotricidade. Eram neurologistas que entendiam que havia algo de errado e não precisavam ficar mapeando essa lesão no cérebro. Ela poderia vir a surgir diante da crença deles, exatamente de uma disfunção. Dessa corrente de neurologistas surgiu, a teoria psicanalítica de Sigmund Freud, que é a ciência da psicanálise que a psicomotricidade bebe tanto na fonte. E surgiram outros neurologistas com ideais e com ideias que nós também dialogamos bastante. Ou seja, não há necessidade de ter uma lesão no cérebro para que eu compreenda alguma disfunção que eu esteja visualizando externamente nesse indivíduo. Essa foi a principal questão que esses neurologistas tinham como crença. Diante disso, nós podemos dizer que muitos neurologistas contribuíram para a constituição, daquilo que a gente sabe hoje, da ciência que nós chamamos hoje como psicomotricidade. Podemos dizer que o principal deles foi o Dupré, que lá em 1909, na sua tese de doutorado, já falou sobre a debilidade motora. Pois é, gente. E aí, aonde ele fez essas conexões? Muito antes do chamado sintoma psicomotor, Dupré já falou pra gente sobre a independência da debilidade motora, com distúrbios de atividade gestual ou prática que aconteciam naquele paciente. Essa dissertação de mestrado desse grande neurologista foi o alavanco para muitas outras reflexões na área. E assim surgiu logo em 1925 Vallon, que é o grande pai para nós de muitas das reflexões. Vallon nos trouxe uma reflexão sensacional. Ele fala de uma ação recíproca entre ações mentais e ações motoras. Isso é psicomotricidade. Vallon, que bebeu na fonte, exatamente daquilo que já vinha sendo construído por Dupré. E quem bebeu na fonte de Vallon? Arruria Guerra, gente, que é quem não conhece Arruria Guerra não pode ser psicomotricista, É um dos teóricos que mais aprofundaram todas essas questões dessa associação, dessa ação recíproca entre a motricidade e o estado mental. Muito bem. Dito isso, a gente chega mais ou menos à década de 60, de 70, já no século 20, onde um estudo de um autor chamado Alexander Luria chama a atenção. Alexander Luria, ele queria explicar como que era o funcionamento desse cérebro, assim como tantos outros neurologistas também tentaram explicar. Contudo, Luria, ele tinha algumas características excepcionais, Ele tinha um entendimento muito maior do funcionamento neurológico. Ele inaugurou o ramo do funcionamento psiconeurológico, e isso é incrível, Alexander Luria foi discípulo de Vygotsky, que é um grande autor que nos contou o quanto que o meio nos influencia, O quanto que o meio faz com que a gente receba estímulos, receba influências e seja de uma forma ou de outra. E nesse sentido, ele também nos trouxe o que para mim é um dos maiores marcos das contribuições de Alexander Luria, que é a teoria da neuroplasticidade.
Hoje a gente tem aí na moda as neurociências, né? Porque eu considero que está na moda, porque na verdade as neurociências não surgiram de agora. Pra gente que estuda e brinca com isso, já há muito tempo que isso tudo vem evoluindo. Digamos até que lá atrás, talvez Luria tenha sido um dos grandes precursores disso. E ele nos contou o que é neuroplasticidade, que é exatamente um dos vieses, uma das bases aí que tanto a gente fala nas neurociências, certo? Muito bem, então Alexander Luria, ele foi uma pessoa que trabalhou muito com a gente e que trouxe para a psicomotricidade a questão que ele não disse, ele não quis contar isso para os psicomotricistas, mas que foi uma teoria que nos privilegiou, nos constituiu enquanto ciência, né? Que são os estágios funcionais, as unidades funcionais do cérebro. Muito bem, e assim ele traz dentro disso, dentro desse estudo do cérebro, uma nova abordagem de compreensão de como vai acontecer, melhor dizendo, um funcionamento interno desse cérebro. Você já parou para pensar sobre isso? Como é que o cérebro funciona? São tantas partes, são tantas conexões. Pois é, esse neurologista pensou e construiu essa teoria, e ele construiu isso exatamente a partir daquilo lá atrás que a psicomotricidade já estava construindo, que são as conexões mentais e motoras. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre psicomotricidade. Bom, Luria dividiu o cérebro em 3 unidades de funcionamento. Essas unidades de funcionamento, ele nos contou que elas funcionam de forma verticalizada e hierarquizada. O que isso significa? Que a segunda unidade só irá funcionar se a primeira estiver funcionando. Que a terceira unidade só irá funcionar se a segunda estiver funcionando e anterior a ela, a primeira estiver funcionando. E que, verticalmente falando, primeiro organizamos a primeira, depois a segunda, depois a terceira. E hierarquicamente, esse funcionamento vai se dar. Muito bom. E aí ele nos contou o seguinte, que a primeira unidade de funcionamento é uma unidade de projeção, é uma unidade que recebe e emite os impulsos. É como se fosse a portinha de entrada dessas informações no cérebro. A segunda unidade de funcionamento, ela é uma unidade de projeção e associação. Ela processa a informação integrada e prepara os programas que serão realizados a partir dessa informação integrada. E a terceira unidade de funcionamento, ela é uma unidade de sobreposição. Ela organiza as formas mais complexas dessa atividade. Ela participa conjuntamente de muitas áreas corticais, razão pela qual é a última estrutura a se desenvolver, né? Em termos ontogenéticos. Então, nós temos uma unidade de projeção, uma de associação e uma de integração. Aonde exatamente ficam essas unidades? Muito bem. Luria nos contou que a primeira unidade de funcionamento fica exatamente aqui, nessa região do tronco encefálico, né? É a região onde há a ligação entre a medula espinhal, ou seja, aquilo que passa por dentro da nossa coluna vertebral, e aquilo que está no encéfalo. Então, essa conexão entre a medula espinhal e aquilo que está dentro do encéfalo, o cérebro, chama tronco encefálico. E a primeira unidade de funcionamento está exatamente aqui. A segunda unidade de funcionamento, ela está no córtex posterior da cabeça. E a terceira unidade de funcionamento, ela está aqui, no córtex anterior da cabeça. Então, vamos lá? Primeira, segunda e terceira unidade de funcionamento.